No vídeo de hoje, a história da maçonaria no Brasil e a representação dela em outros países. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A maçonaria é fruto de muita curiosidade e pesquisa há muitos séculos. Por isso, trouxe aqui no canal uma série com 9 vídeos falando sobre os demais assuntos maçônicos, princípios, fundamentos, ritos, cargos, graus, a maçonaria no Brasil e outros assuntos mais. O objetivo de trazer este assunto no canal é para que os inscritos no canal tenham um mínimo de base, de conhecimento do que se trata a maçonaria e, a partir daí, poder analisar, observar e tecer seus comentários sobre o assunto. No Brasil, a maçonaria torna-se uma instituição em 1822 na cidade do Rio de Janeiro e hoje está presente em todo o território nacional. A maçonaria se preocupa com os problemas nacionais e internacionais, usando de sua influência e participação para minorar os sofrimentos dos povos sem distinção de qualquer natureza. Ela é parte integrante da história pátria e universal. Os maçons sempre estiveram presentes nos grandes eventos, defendendo a trilogia Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Segundo Kurt Prober, a primeira atividade maçônica brasileira que merece registro foi em 1724, na Academia Brasílica do Esquecido, onde foi iniciado o padre Gonçalves Soares de França, o coronel e historiador notável Sebastião da Rocha Pita, o desembargador Caetano de Brito e outros. Mais tarde, todas as atas dessa sociedade secreta foram queimadas. O argentino Alcebiades Lapa, em 1981, em tese internacional, usando um livro de ata do Duque de Norfolk, em Londres, provou que Randolph Toque foi designado já em 1735 como grão-mestre provincial para a América do Sul, o que equivalia a dizer Brasil. E mais ainda, há uma carta do médico inglês Robert Young, em nome da loja de São João de Buenos Aires, em 1741, dirigida à loja de São João do Brasil, recomendando-lhe Richard Lindsay, que se encontrava no Brasil. Há vestígio da existência, em 1750, de um Grande Oriente maçônico em Salvador, vinculado ao Grande Oriente da França, com fortes tendências liberais e republicanas. No Rio, em 1552, foi criada a Associação Literária dos Seletos. Embora tenha a maçonaria brasileira se iniciado em 1797 com a loja Cavaleiros da Luz, criada na povoação da Barra, em Salvador, Bahia, e ainda com a loja União, em 1800, sucedida pela loja Reunião, em 1802, no Rio de Janeiro, só em 1822, quando a campanha pela independência do Brasil se tornava mais intensa, é que iria ser criada a primeira obediência com jurisdição nacional, exatamente com a incumbência de levar a cabo o processo de emancipação política do país. Criado em 17 de junho de 1822 por 3 lojas do Rio de Janeiro, a Comércio e Artes na Idade do Ouro, e mais a União e Tranquilidade e a Esperança de Niterói, resultantes da divisão da primeira, o Grande Oriente brasileiro teve como seus primeiros mandatários
José Bonifácio de Andrade Silva, ministro do Reino e de Estrangeiros, e Joaquim Gonçalves Ledo, primeiro vigilante. A 4 de outubro do mesmo ano, já após a declaração de independência de 7 de setembro, José Bonifácio foi substituído pelo então príncipe regente e logo depois imperador Dom Pedro I, irmão Guatimozin. Este, diante da instabilidade dos primeiros dias de nação independente e considerando a rivalidade política entre os grupos de José Bonifácio e de Gonçalves Ledo, que se destacava ao lado de José Clemente Pereira e o cônego Januário da Cunha Barbosa, como principal líder dos maçons, mandou suspender os trabalhos do Grande Oriente a 25 de outubro de 1822. Somente em novembro de 1831, após a abdicação de Dom Pedro I, ocorrida a 7 de abril daquele ano, é que os trabalhos maçônicos retomaram força e vigor com a reinstalação da obediência sob o título de Grande Oriente do Brasil, que nunca mais suspendeu as suas atividades. Instalado no Palácio Maçônico de Lavradio, no Rio de Janeiro, a partir de 1842, e com lojas em praticamente todas as províncias, o Grande Oriente do Brasil logo se tornou um participante ativo em todas as grandes conquistas sociais do povo brasileiro, fazendo com que sua história se confunda com a própria história do Brasil independente. Através de homens de alto espírito público, colocados em arcas importantes da atividade humana, principalmente em segmentos formadores de opinião, como as classes liberais, o jornalismo e as forças armadas, o exército, mais especificamente o Grande Oriente do Brasil, iria ter, a partir da metade do século XIX, atuação marcante em diversas campanhas sociais e cívicas da nação. Assim, distinguiu-se na campanha pela extinção da escravatura negra no país, obtendo leis que foram abatendo o escravagismo paulatinamente, entre elas a Lei Eusébio de Queiroz, que extinguia o tráfico de escravos em 1850, e a Lei Visconde do Rio Branco de 1871, que declarava livre as crianças nascidas de escravas daí em diante. Eusébio de Queiroz foi maçom graduado e membro supremo do Conselho da Grau 33. O Visconde de Rio Branco, como chefe de gabinete ministerial, foi grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. O trabalho maçônico só parou com a abolição da escravatura a 13 de maio de 1888. A campanha republicana, que pretendia evitar um terceiro reinado no Brasil e colocar o país na mesma situação das demais nações centro- e sul-americanas, também contou com intenso trabalho maçônico de divulgação dos ideais da República nas lojas e nos clubes republicanos espalhados por todo o país. Na hora final da campanha, quando a República foi implantada, ali estava um maçom a liderar as tropas do exército com seu prestígio, Marechal Deodoro da Fonseca, que viria a ser grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Durante os primeiros 40 anos da República, período denominado República Velha, foi notória a participação do Grande Oriente do Brasil na evolução política nacional através de vários presidentes maçons, além de Deodoro. Marechal Floriano Peixoto Moraes, Manuel Ferraz de Campos Sales, Marechal Hermes da Fonseca, Nilo Peçanha, Venceslau Braz e Washington Luiz Pereira de Souza. Durante a Primeira Grande Guerra, 1914 a 1918, o Grande Oriente do Brasil, a partir de 1916, através de seu grão-mestre, almirante Veríssimo José da Costa, apoiava a entrada do Brasil no conflito ao lado das nações amigas. E mesmo antes dessa entrada, que se deu em 1917, o Grande Oriente já enviava contribuições financeiras à maçonaria francesa destinadas ao socorro das vítimas da guerra, como indica a correspondência que da França era enviada ao Grande Oriente do Brasil na época.
Mesmo com uma cisão que, surgida em 1927, originou as grandes lojas estaduais brasileiras, enfraquecendo momentaneamente o Grande Oriente do Brasil, este continuou como ponta de lança da maçonaria em diversas questões nacionais, como anistia para presos políticos durante períodos de exceção, com estado de sítio em alguns governos da República, a luta pela redemocratização do país, que fora submetido desde 1937 a uma ditadura que só terminaria em 1945. Participação, através das obediências maçônicas europeias, na divulgação da doutrina democrática dos países aliados na Segunda Grande Guerra de 1939 a 1945. Participação no movimento que interrompeu a escalada de extrema esquerda no país em 1964. Combate ao posterior desvirtuamento desse movimento, que gerou o regime autoritário longo demais. Luta pela anistia geral dos atingidos por esse movimento. Trabalho pela volta das eleições diretas, dependendo de um longo período de governantes impostos ao país. E em 1983, investia na juventude ao criar a sua máxima obra social, a Ação Paramaçônica Juvenil, de âmbito nacional, destinada ao aperfeiçoamento físico e intelectual de jovens de ambos os sexos, filhos ou não filhos de maçons. Presente em Brasília, capital do país, desde 1960, onde se instalou em 1978, o Grande Oriente do Brasil tem hoje um patrimônio considerável e em diversos estados, além do Rio de Janeiro e na capital federal, onde sua sede ocupa um edifício com 7.800 metros quadrados de área construída. Com aproximadamente 2.000 lojas, cerca de 61.500 obreiros ativos, 31/12/1999, reconhecido por mais de 100 obediências regulares do mundo, o Grande Oriente do Brasil é hoje a maior obediência maçônica do mundo latino e reconhecida como regular e legítima pela Grande Loja Unida da Inglaterra, de acordo com os termos do Tratado de 1935. Estados Unidos da América. Há duas possibilidades na maçonaria americana, para além de ser o país com o maior número de maçons, quais sejam a existência paralela de dois sistemas independentes, um para negros e outro para brancos, baseados nos mesmos modelos. As grandes lojas desenvolvem seus trabalhos autonomamente nos estados, sendo 50, menos o Havaí, de brancos e 41 de negros, nos círculos dos quais é bem maior a militância no espaço público. O número de maçons neste país é estimado em algo próximo de 3 milhões de obreiros, com menos do que 15% de negros. O Canadá, país pertencente ao Reino Unido, sofre influência das pertenças maçônicas de pelo menos 3 nações, a saber, Estados Unidos pela proximidade e quantidade de obreiros ativos, Grã-Bretanha pela ascendência cultural em relação aos anglófonos e França, idem quanto aos francófonos que ocupam regiões importantes do Canadá. México e latinos, em que pese a influência e a proximidade americana, o México está bem integrado na Confederação Maçônica Interamericana, onde a Grande Assembleia de 2012 foi sediada no Brasil. A Carta de Bogotá, resultante da 21ª Grande Assembleia, em 2009, reiterou preceitos, premissas e princípios milenares, passou em revista o cenário de desenvolvimento e progresso das nações, inspecionou o atual estágio da ciência e da tecnologia e reafirmou intenções de transformar em ações os pensamentos maçônicos. Os signatários, em número das maçonarias de 18 países, contaram também com a chancela de 3 países europeus. Maçonaria na África. A influência da colonização fez com que a maçonaria africana
fosse de importação britânica ou francesa. A independência das nações africanas, aqui ou ali, fez com que as lojas estrangeiras formassem obediências nacionais. As relações maçônicas nacionais e continentais tendem presentemente a copiar e aprofundar as facções de liberais, não reconhecidas e regulares, dos moldes europeus. Já no século XXI, as pertenças maçônicas são em maior número francófonas. Europa Ocidental, onde a maçonaria, única ordem iniciática ocidental, nasceu, e Estados Unidos colaboraram e ainda colaboram desde a queda do Muro de Berlim em 1989, quanto à retomada das atividades maçônicas nos países comunistas, fornecendo ritos, materiais, recursos pecuniários e livros. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para assistir os outros 8 vídeos sobre a série Maçonaria. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.